né, a todos e a todas. Hoje está mais desconfortável o ambiente ainda do que ontem, muito distante, eu quis dizer nesse sentido. Confortável para sentar está ótimo, né? Mas eu espero que essa disposição física não provoque um distanciamento que não merecemos, né? Já tendo convivido com vocês ontem e dando continuidade hoje, mesmo que não tenha que repetir alguns elementos fundamentais da exposição de ontem. Hoje eu pretendo fazer de uma forma ainda mais concisa e para que a gente possa ter tempo suficiente para discussão, se houver necessidade, penso que sim. E também nós temos um limite de tempo para fazer o check-out no hotel e o retorno da atividade da tarde, né? Então veja, nesse sentido que eu reafirmo, talvez um ou outro não tenha estado, localizo aqui no dia de ontem, é importante afirmar, antes de tudo, agradecer novamente o convite, né? Porque são duas atividades e a oportunidade que vocês nos deram de trazer o Instituto Lukács, as publicações do Instituto Lukács. A intenção nossa é exatamente fazer essa interface, essa relação com todos aqueles que estejam interessados em difundir, produzir e utilizar a teoria revolucionária. As nossas publicações têm essa intenção de contribuir. Não necessariamente podemos alcançar, mas sem dúvida nós estamos nos dispondo a participar do debate através dos estudos, da produção, que lá, fundamentalmente, nessa primeira leva de títulos editados pelo Instituto Lukács, é predominantemente de Maceió, né, de Alagoas, da UFAL. Mas conta com a contribuição já nessa primeira leva de artigos de um ex-mestrando nosso aqui de Vitória da Conquista, e também na segunda leva de títulos que está sendo planejado para o segundo semestre desse ano, mais 5 ou 6 títulos, vai vir também a contribuição de outros estados, Mato Grosso do Sul e outras regiões que tenham essa convergência no campo da discussão, no limite entre Marx, Lukács e Messaros. Então, eu agradeço a oportunidade e essa difusão é uma coisa fundamental, que a gente se encontre nesses espaços, em todos os quadrantes do país, para poder somar com aqueles que estão dispersos, e lá nós também precisamos de comunicação, de interlocução, de debate, né? Então, eu acho que é muito positivo, por mais que sejamos poucos, mas somos poucos ativos. É nessa concepção que a gente continua voluntariamente fazendo, inclusive, sacrifícios pessoais. Aqui eu agradeço em público a colaboração de 2 estudantes, ou dois companheiros, um deles do Instituto Lukács, que voluntariamente se dispuseram a vir, Rafael e a Flaviana, se dispuseram a vir da atividade para dar o apoio da difusão da teoria revolucionária que a gente pretende contribuir da nossa forma e das nossas condições, né? Então é nesse sentido que é muito engrandecedora a experiência. A gente tem a plena convicção de que não é fácil sustentar uma instituição que foi criada como uma mediação para a difusão da teoria. Ela não é a finalidade, mas tem nos dado muito retorno no sentido das relações humanas, de comprometimento político que as pessoas que se envolveram com essa ideia, com esse projeto, têm demonstrado. O trabalho voluntário é intenso, altamente, vamos dizer, voluntário, porque não tem nenhum retorno monetário, e é de uma iniciativa coletiva composta pelas determinações dos indivíduos, que tem dado muito bom resultado. Isso que está sendo também educativo na constituição de uma forma de organização que não é partidária, não tem qualquer sentido de organização política, mas de aglomerado de pessoas que querem produzir coletivamente, através da editora, que a gente teve que criar um instituto para dar o suporte legal para a publicação de textos que as demais editoras não se interessam em divulgar. Então, para nós tem sido muito positivo. Pode durar 1 ano, 6 meses, 2 anos, nós não temos nenhum apego à instituição. A hora que ela se tornar um entravamento, no momento que ela assumir uma postura institucional burocrática maior do que a mediação que nós necessitamos para divulgar a teoria, temos plena consciência, de princípio, acabamos com o Instituto, não tem qualquer razão de mantê-lo. Então isso tem sido muito legal, né? Eu queria agradecer a ajuda dos companheiros que vieram para dar esse apoio na difusão dos livros.
Nesse sentido, a gente está reeditando alguns livros que estavam esgotados, que não tinham condições de reeditar, inclusive esse de Messados e outros autores que estão contribuindo com o Instituto. E trago uma discussão que tornou-se de conhecimento nacional a partir de 2002, com a publicação do Para Além do Capital, do Estevão Messaros, e outros textos já haviam sido divulgados pela editora Ensaio anos anteriores, mas esse vai causar um impacto maior por conta da temática que ele aborda, que é extremamente atual, de como enfrentarmos a crise existente no mundo capitalista e qual a solução. A solução não seria a melhor palavra para expressar a intenção de Messados, mas como devemos nos preparar para encontrar uma solução aos problemas e desafios que a reprodução social tende a enfrentar como um beco sem saída, mantidas as condições de existência do capitalismo. Então, veja, o tema específico que me propuseram, Estado e a crise estrutural, exige que nós tratemos desse tema também do ponto de vista da totalidade dessa sociedade, de como é que atuam os indivíduos, como é que se constituem as classes, como é que se reproduz a existência social nesse dado período histórico, do século XVI para cá, mais ou menos consensuado, que é o início do capitalismo, na sua gênese, mesmo que ainda prematura, ainda em processo de desenvolvimento, até os dias de hoje. Eu faço muito a questão de fixar como o panorama da discussão que nós devemos realizar agora com vocês, juntos, que o próprio desenvolvimento da humanidade é um longo processo histórico de interação entre consciência, sujeito, trabalho e natureza. Então, todo o processo de constituição do indivíduo social, essa espécie humana, criativa, consciente, ativa, transformadora das condições da natureza dada, em natureza posta daquilo que é necessário para a satisfação das suas necessidades, e potencializando o seu desenvolvimento dos meios necessários, do desenvolvimento das forças produtivas, é um processo histórico, até chegarmos, inclusive, nessa capacidade da consciência, naquele salto ontológico que transformou os seres vivos anteriores em seres sociais, também foi um processo biológico evolutivo. Mas a partir do momento que nos constituímos enquanto seres humanos, se a gente quiser fazer uma piada, até que comentamos ontem aqui com outro professor, bípedes, nós nos propusemos a esse arrojo de nos transformar em seres bípedes, e bípedes é uma expressão da evolução fisiológica, de capacidades que estávamos adquirindo em interagir com a natureza, sendo parte dela, tirando da natureza o que ela não tem disponível, transformando a natureza, produzindo o novo, não só no ponto de vista da materialidade das condições da existência social, mas do ponto de vista também do desenvolvimento das potencialidades humanas, sensitivas, de conhecimento, de operatividade na transformação do que é dado no que é posto. Esse é um longo processo que está nas nossas origens mais pretéritas, mas que é fundamental fixar como pano de fundo da nossa discussão o processo histórico que é a relação homem-natureza, através de uma ação ativa da consciência e do ser social, que produz o novo e enfrenta a realidade dada como algo diferente da própria consciência. Então atuamos de forma ativa, transformando o meio, mas de uma forma que não dominamos integralmente o meio, que tem o meio natural, o meio material existente, objetivo, mas que enfrentamos essas condições dadas não com domínio absoluto da consciência, mas a consciência, a capacidade criativa e transformadora, tendo que reconhecer o mundo para além do seu conhecimento e do seu domínio consciente. Nesse sentido, é uma relação que não pode ser perdida entre sujeito e objeto. O objeto, a realidade natural, e passo para a realidade histórico-social, tem uma legalidade própria que se desenvolve com a ação e a interação humana,
mas que não é teleológica, não está determinada do começo ao fim. Então, mesmo passando para a esfera da história, deixando de lado a questão da relação homem-natureza na mediação direta, também a história tem uma legalidade própria. Próprias ações humanas, ao tomar decisões, a fazer escolhas, ao dar respostas às necessidades da sua reprodução humano-social, tem que pensar na materialidade da vida, na organização social, na produção de conhecimento, de ideologias, a religião, a arte e os diversos outros complexos que compõem e caracterizam cada momento de desenvolvimento da sociabilidade humana. E aí a gente vem desde a forma mais primitiva até os dias de hoje. Esses elementos ontológicos fundamentais da relação de sujeito-objeto, entre indivíduo ativo e história, independem do período histórico, são determinações da forma de ser do indivíduo social e da sociabilidade humana, que vão em cada momento da história, dando respostas específicas às condições em que essa interação da vontade enfrenta uma objetividade que ela não tem domínio absoluto, mas a transforma em benefício da sua própria evolução e reprodução. Estou dizendo isso de uma forma muito sintética, porque ao discutirmos o Estado e ao discutirmos a crise, nós temos que fazer um movimento que sai da pura subjetividade, da pura vontade de entender o mundo para reconhecer as características e determinações imanentes ao próprio objeto, exterior à vontade do indivíduo ou da classe. Nesse sentido, reconhecer a história, as determinações da história e, portanto, nosso tema, o Estado e a crise, tem que ir para o mundo objetivo. A consciência tem que se capacitar, distrair da realidade, transformar em teoria aquilo que a realidade exige como uma teoria explicativa das suas determinações mais imanentes, mais essenciais, mais substantivas, e não puramente se deter na aparência dos movimentos, na aparência de como se expressam algumas formas de manifestação da história que ocultam o verdadeiro movimento, a verdadeira finalidade e o verdadeiro sentido da sua existência. Oculto, eu estou me referindo aqui no sentido de mistificar, como faz o liberalismo, eu me referi a isso, como é conveniente para a sociedade burguesa, que nós entendamos o Estado como algo neutro, algo alheio ao ordenamento da própria reprodução material da vida, misticismo no sentido de ocultar as verdadeiras relações, que eu vou resgatar novamente aqui proximamente. E não só o misticismo que o liberalismo nos faz, vamos dizer, disseminar e muitas vezes incorporar, como também do ponto de vista da crítica ao próprio capital, da crítica ao próprio Estado, da crítica teórica radical, que também muitas vezes escolhe, seleciona, fragmenta alguns aspectos da realidade que melhor convém para justificar finalidades a priori determinadas do processo de transformação e do, vamos dizer, objeto da crítica. Isso, do ponto de vista metodológico, eu acho fundamental para a gente fixar como o terreno que nós percorreremos aqui na discussão sobre o Estado e sobre a crise estrutural. Não há, portanto, como imaginar o Estado moderno como um Estado diferente do Estado que suportou as relações da exploração do homem pelo homem desde o surgimento da sociedade de classes. O Estado moderno tem especificidades, particularidades, criou mediações, reinventou formas adequadas ao modo capitalista de ser, mas exerce a mesma função social que exerceu desde a sua origem, no Estado escravista, no Estado medieval e no Estado moderno. É processo de desenvolvimento de alguns determinantes que a sociabilidade humana exige em cada momento em que ela se organiza para reproduzir as suas condições ideais, ideológicas, políticas e materiais de produção da própria reprodução da vida. Que não há sociedade que não dê conta de tirar da natureza os elementos essenciais
para a reprodução fisiológica da vida e as outras necessidades decorrentes da evolução do domínio do homem sobre a natureza, que caracteriza a passagem das épocas mais primitivas para a época altamente desenvolvida de domínio da natureza que o capitalismo alcançou. Então veja, discutir o Estado, portanto, não tem como cair na armadilha neoliberal, melhor dizendo, de discutir o Estado de forma isolada, a política de forma isolada. Discutir o Estado pelo Estado e pela política acaba numa circularidade autojustificativa que não explica o papel e as modificações que o Estado sofreu no decorrer da história, nem mesmo as formas históricas adotadas pelo Estado na era capitalista, que tem as maiores variações dentro de um capitalismo global que parece paradoxal, como convivem no mesmo sistema monarquias, vamos dizer, sistemas ainda muitas vezes com traços de imperativos de relação feudal, e algumas feudais no sentido de poder político, não do desenvolvimento da própria forma da produção da riqueza, e de uma democracia mais avançada, mais liberal, menos liberal. Se ficarmos apenas em entender as formas variantes do Estado pelo Estado, a gente vai cair no formalismo da análise que não revela a essência e nem explica o movimento e as alterações que o Estado processou, mesmo numa era de 5 séculos, que tem variações diversas, e não explica o porquê a própria base do capitalismo convive, usufrui, desenvolve-se com as formas mais variadas de Estado e não vê por essas variações da forma do Estado a interrupção do seu processo de acumulação e expansão. Então é essa conexão que muitas vezes perdemos na análise das nossas ciências fragmentadas, né, entre as ciências humanas e as ciências exatas, dentro das ciências humanas, estudar as relações sociais, sociologia, estudar os males do capitalismo, serviço social, estudar a filosofia, nem se diga que está mais perdida mesmo dessas outras áreas das ciências humanas. Então veja, em todos os espaços que nós pensamos o mundo, nós temos que lutar contra a fragmentação, contra a divisão de esferas que interagem, se autossustentam. Porque a reprodução da vida, o ordenamento social, é uma necessidade integral da própria relação homem-natureza que vai se conformando em cada momento do desenvolvimento da história. Nesse sentido, para discutir o Estado, a função social exercida pelo Estado, é inevitável que nós recorramos ao reconhecimento do que é o sistema do capital. É inevitável reconhecer como é que se reproduziu essa nova forma de produção de riqueza. Como é que se estabeleceu aquela relação que a conjugação de 2 fatores fundamentais gera uma potência da capacidade humana de produzir riqueza extraída da natureza inigualável com os outros sistemas de produção que observamos na história. Esse tipo de desprendimento das relações de trabalho anteriores, do modo de produção feudal ou das relações de produção da terra, a mobilidade do dinheiro, a mobilidade da riqueza, que se destravou de um meio natural e agora está fundado fundamentalmente nas relações sociais da circulação dessa riqueza e da posse dos meios que potencializam a riqueza. Antes, a unidade terra, a unidade natural, era uma limitação da expansão da riqueza, não só as relações da exploração do meio natural terra. O próprio capitalismo vai gerar um novo meio de circulação da riqueza que deixa de ser fundado num meio imóvel, natural. Agora se transforma a natureza numa exploração que é predominantemente social. E social no sentido de que se liberta essa força de trabalho, se liberta, entre aspas, porque se liberta dos meios de dominação da feudalidade. Marx mesmo dizia, o trabalho livre assalariado se transforma numa nova forma de escravidão, agora assalariada,
porque não há uma autonomia do sujeito, não há uma liberdade de escolha, não há alternativas à sua própria sobrevivência. Ele se submete porque não tem saída, nova forma de produção de riqueza. Tem que vender a sua força de trabalho. E vender a sua força de trabalho para quem possui capital, para quem possui os meios, que coloque essa força de trabalho em operação produtiva, que vai gerar riqueza necessária para a reprodução da nova sociedade em constituição. O que é importante fixar que foi um longo processo histórico a constituição desses elementos fundamentais que fundou a relação capital, a relação social capital. A separação entre os meios de produção, da velha forma de subsistência da classe produtora, a separação e a transferência do poder dos meios de produção para a mão de uma classe capitalista, que vai ter um processo de evolução também que não pode ser negligenciado ao entender o movimento da classe dominante. De início, o próprio capital sofreu um processo de amadurecimento. Ele se inicia, o capitalismo, numa época que todos nós sabemos denominar como a época do capitalismo mercantil. Nesse período, o capital, que já se transformou em capital dinheiro, que já está circulando na mão de quem não tem os meios físicos que sustentavam o poder e a produção da época medieval, mas tem o poder do dinheiro de estimular a ampliação da produção por atendimento de uma ampliação do consumo, que o próprio movimento do feudalismo, ao abrir os caminhos para outros mercados no Oriente, provocou a necessidade de que aquela economia natural não daria conta de autossuficiência, não daria conta dessa expansão provocada já nos interstícios do próprio feudalismo, do capital comercial. O capital comercial, o capital dinheiro, o capital circulante não produz riqueza. Ele transfere riqueza de uma região para outra, de mãos de uns para as mãos de outra. O capitalismo surge, portanto, na sua fase incipiente, como aquela acumulação de riqueza através de juros, através do dinheiro, do capital usurário, do capital comercial, que começa a estimular na circulação o aumento de uma produção, de uma demanda crescente, com a abertura das diversas vias comerciais com o resto do mundo. Nesse sentido, esse capital comercial não tem o interesse ainda de romper com o feudalismo, de superar o feudalismo. Ele tem que ainda conviver internamente do feudalismo para acumular cada vez mais riqueza e, portanto, também não tem o interesse de criar a relação madura do que seria a relação capital produtivo, que virá 2 séculos de uma forma mais predominante do início do capitalismo. Estamos falando do século XVI, o capitalismo vai se fortalecer efetivamente no século XVIII, XIX. São quase 3 séculos de avanços e retrocessos na constituição daquilo que vai ser a forma onipotente do capital produtivo, fundado na exploração do trabalho assalariado e da extração da mais-valia. Por que é importante fixar essa referência histórica? Porque o próprio capital comercial não fará revolução burguesa. O próprio capitalista comercial não pode cortar os laços de dependência na realização do seu capital comercial, porque ainda não há um mercado interno no processo em formação para substituir os consumidores do clero, da feudalidade e das outras formas de relações predominantemente feudais. O próprio capital produtivo vai ainda levar um longo processo de transformação das relações da produção da riqueza. O próprio capital comercial vai interferir, não diretamente, nas modificações da forma de produção da nova riqueza através do trabalho assalariado, da divisão do trabalho, da utilização dos meios de produção separados dos verdadeiros produtores. Ele vai financiar
E novos capitalistas estarão surgindo a partir do envolvimento direto da produção para o fornecimento do crescimento da demanda que está sendo estimulada pela grande circulação e o comércio mundial que está sendo criado. Então veja, por que eu estou indo tão longe na história? Porque desde esse processo de transição, que afirmo novamente e pontuo, levou séculos, o processo de surgimento e consolidação da forma capitalista de ser enfrentou desafios, vamos dizer, seculares. Teve avanço e retrocesso até chegar no momento em que, fortalecida enquanto classe economicamente poderosa, que já estava orientando todo o processo de reprodução material da vida, pôde transformar-se em capitalistas industriais, para aí sim poder ter todos os elementos necessários à sua disposição, a força de trabalho livre, o desenvolvimento das forças produtivas, a capacidade de produzir uma escala suficiente para atender a demanda da nova sociedade, pôde romper com o velho feudalismo e realizar definitivamente a superação do feudalismo com as suas revoluções burguesas. Aí a gente vai falar, então o Estado moderno, o Estado que é característico desse ordenamento social e político legal da era capitalista, iniciou-se com as revoluções burguesas? Não. Por isso chama a atenção do processo histórico. Dizia ontem e hoje que o próprio Estado tem a sua origem no desenvolvimento da relação homem-natureza, no desenvolvimento de um ordenamento social que provocou a organização dessa esfera institucional quando surgiu a propriedade privada, quando surgiu a desigualdade entre quem tem e quem não tem. Antes disso não havia Estado. A própria humanidade, mesmo de forma muito primitiva, viveu muito mais tempo sem Estado do que a história registra a existência do Estado. Ele não é eterno, nem foi sempre necessário. Ele surgiu num dado momento da história que colocou uma exigência dessa esfera de suprimento de um equilíbrio entre o antagonismo entre as classes, para poder administrar o desenvolvimento, mantendo o antagonismo entre as classes, em níveis de administração dos conflitos que não impedisse a sua evolução. Portanto, voltando à época que estamos fixando, da transição do feudalismo ao capitalismo, naquele processo, ainda que a classe capitalista burguesa não fosse ainda a classe revolucionária que transforma efetivamente um modo de sua produção para outro, ela já se utilizava da mesma função social que o Estado tem que exercer em cada momento da história para administrar o conflito e dar as garantias políticas para o desenvolvimento dos interesses materiais da produção da riqueza nas mãos dos proprietários privados de cada momento da história. Portanto, mesmo a classe capitalista comercial, não sendo aquela que ainda faria a superação do feudalismo, ela já conta, no período de gênese do capitalismo comercial, com o apoio do Estado da monarquia absolutista progressista. O Estado ainda ocupado pela monarquia, ainda ocupado pelo rei, ainda movido pela forma jurídico-legal, do ponto de vista da Constituição do Estado, na forma da consulta ordinária, com todos aqueles traços da forma de ordenamento social oriundas do feudalismo, serve a mesma função, mesma forma sendo ainda caracterizada por período anterior, que será superado pelas revoluções burguesas, já atende à mesma função, dar as garantias políticas para o desenvolvimento da acumulação do capital comercial, que vai evoluir para o capital produtivo com a Revolução Industrial. Isso para nós também podemos detectar que o processo de alteração da forma da reprodução da materialidade da vida requer o apoio do ordenamento do Estado, independente da forma transicional, até chegar na forma do Estado moderno, que o absolutismo progressista ocupou nesse período de transição. Todo o surgimento do Estado moderno, e aí a gente pode, na história, fixar mais ou menos entre o século XV e XVI, ainda está sob a direção, sob a direção da feudalidade. Ainda está sob a direção da ocupação dos postos de comando e de organização do poder político
movido pelos princípios da feudalidade, mas já exerce a função de tomar as medidas necessárias para o desenvolvimento do capitalismo comercial. A centralização do poder, a definição de fronteiras, o ordenamento através de moeda única, idioma único, religião nacional. Veja, toda a origem do nacionalismo, toda a origem do Estado nacional, do Estado moderno, foi movido por uma necessidade da própria forma de organização das relações sociais para dar suporte e desenvolver as relações da produção da riqueza, do capital comercial no primeiro momento e depois das revoluções burguesas, já tomando o Estado e adequando a forma burguesa de ser com o capitalismo industrial. Então veja, o que eu queria fixar para vocês é como a gente não entende a sociedade olhando a forma do Estado. A gente entende a evolução da sociedade, os seus marcos fundamentais, olhando a forma como se produz a riqueza, como se apropria da riqueza e quais são as demandas dos outros complexos sociais que se adequam a esse primado ontológico da organização, do ordenamento político, das leis, do suporte jurídico legal, da ideologia, da religião, das artes e todas as demais formas múltiplas que o ser humano, enquanto sociabilidade humana, desenvolve enquanto capacidade. Então veja, nesse sentido, eu queria fixar que o Estado moderno é produto de uma evolução já do capitalismo e que chega num certo momento em que aquela classe economicamente que vai se fortalecendo, que vai já alterando a forma de suprimentos das necessidades da sociedade numa nova forma de exploração do trabalho, não mais ligado à terra, mas ligado à riqueza móvel, a exploração da força de trabalho livre, a produção de mercadorias para valor de troca, visando não mais o valor de uso e as necessidades humanas que predominou, apesar de todos os absurdos da feudalidade, nas relações servis. Naquele período ainda, o produtor possuía um mínimo grau de autonomia, não ideológica, não religiosa, mas do ponto de vista de dominar os meios de produção, de fazer as escolhas dos seus processos de produção. Isso tudo é rompido no processo de libertação, entre aspas, do trabalho da terra para o mercado, para a vida urbana, para a circulação dessa mercadoria, força de trabalho. Então, nesse sentido, a própria reprodução do capital vai exigindo, processualmente, a alteração da forma do ordenamento político. Veja, não são as leis que fundam a sociedade, é o contrário o processo. É a sociedade que requer a organização do ordenamento social, a modificação da regulamentação jurídico-legal, que visa fundamentalmente administrar antagonismos de classe, preservar e dar as garantias políticas para a nova ordem da riqueza e a propriedade privada em surgimento no modo capitalista de ser. Todo o aparato da modificação das revoluções burguesas e as formas que os estados modernos vão assumindo em cada processo nacional tem como finalidade única, variando os meios que vão ser utilizados, preservar a propriedade privada nova em surgimento, a nova mediação da propriedade privada, que é o capital-dinheiro. Então veja, a classe capitalista não precisou esperar o Estado lhe suportar na forma adequada. Ela foi adquirindo poder político, poder econômico, para reivindicar o ordenamento político mais adequado e favorável ao seu desenvolvimento. O processo todo chega na esfera do Estado moderno, com todo também uma evolução na história de como é que vai se administrar um novo conflito entre trabalhador assalariado e classe capitalista proprietária dos meios de produção. Sabemos nós que todos aqui da área, predominantemente de humanas, mas imagino que não é desconhecido dos demais, todo o fundamento da teoria política moderna, o surgimento do Estado moderno como avalizador e sustentador, com as justificações mais, muitas vezes, vamos dizer, questionáveis do direito natural, da fixação, da quebra da historicidade da constituição da humanidade em relação à natureza,
A propriedade privada é anterior à sociedade. E aí predomina Locke, que vai ser, vamos dizer, aquele fundamento filosófico mais adequado à constituição do novo poder do Estado moderno burguês. Tudo antecede ao próprio Estado. Tudo antecede no sentido de uma mistificação de que é dada uma natureza humana, é dada uma relação que é adquirida pelo homem, concedida por Deus, e o Estado vem apenas, administrar e favorecer o seu desenvolvimento. Isso é aquela mistificação que eu fazia referência no começo, que o liberalismo necessitou para poder fundar uma sociedade que produz desumanidades crescentes, que cria uma alienação que o próprio trabalhador não percebe, que produz o próprio elemento da sua dominação, alienação mais profunda. Ou seja, o produtor é dominado pelo produto que ele mesmo realiza. Todo esse processo precisou de uma mistificação ideológica extremamente sofisticada para manter o equilíbrio da reprodução e aceitação e legitimação da própria classe trabalhadora, que adquire como referencial seu o modo de ser burguês, que adquire como limite do seu desenvolvimento a forma burguesa de ser. O trabalhador, para ascender na vida, quer se transformar num burguês, do ponto de vista da consciência mais plana, mais comum e mais, vamos dizer, disseminada na própria classe trabalhadora. Ele prefere transitar para outra classe, dissomar-se com a sua classe do ponto de vista daquela consciência, vamos dizer, instintiva, produzida pela ideologia dominante. Nesse sentido, o Estado moderno também vai ter um processo de evolução provocada pela necessidade de administrar o conflito de classes antagônicas, da luta de classe que é desenvolvida no processo histórico de educação política da classe trabalhadora. Veja, o que temos hoje em termos de liberdades democráticas, de participação eleitoral, aquilo que muitas vezes criou uma ilusão de que poderia ser um processo crescente, expansivo dentro do Estado moderno e da democracia, teve um longo processo de desenvolvimento, provocado pela luta da classe trabalhadora. Provocado pela luta da classe trabalhadora, que teve que gradativamente no decorrer da história ser absorvido e administrado pela classe burguesa, para não romper o equilíbrio necessário da dominação e criar novos meios mais sofisticados de dominação, porque o antagonismo permanece a base fundamental dos produtores que transferem o produto do seu trabalho para uma classe que não produz e que utiliza o produto da classe produtora para ter o poder econômico e político para dominá-lo. Veja, esse tipo de relação entre seres humanos, com capacidades iguais, potencialidades equivalentes e necessidades que podem se desenvolver igualmente, sendo dado o suprimento material necessário para isso, é conflito permanente. É necessidade de administrar, sofisticar e inovar formas de dominação permanente enquanto houver sociedade de classe. Por que digo isso? No começo, sequer a classe trabalhadora era considerada como cidadão. Mesmo lá na época mais originária, mais criativa da teoria política liberal burguesa, com Locke, eles não eram nem seres racionais. E a evolução que a participação da classe trabalhadora vai lutando, reivindicando e mais, vai sendo incorporado pelo Estado moderno e para a forma de organização política dirigida pelos interesses burgueses, nos faz crer que esses avanços vão nos fazendo extrair poder da classe burguesa e consolidar poder para a classe trabalhadora nesse conflito de classes antagônicas. O que eu quero pontuar com vocês, que todos os avanços que conseguimos realizar através de lutas seculares não puderam jamais questionar o núcleo seminal do antagonismo, o move a base material da exploração, mas pôde sim ser incorporado, absorvido, para dar mais legalidade, legitimidade para a continuidade do antagonismo, da exploração e da acumulação privada da riqueza. Digo isso porque as nossas ilusões democráticas acabam ficando reféns da esfera da política,
supervalorizando avanços que de fato a classe trabalhadora teve, da origem do liberalismo político até os dias de hoje, como se esses avanços proporcionassem um fortalecimento de uma classe e retirasse poder da outra classe antagônica. Quando falamos de antagonismo de classe, é um conceito também muito em desuso, ou muito mal utilizado do ponto de vista do que Marx deu em termos de conteúdo ao analisar a sociedade de classe capitalista. Antagonismo é o que uma quer, a outra não pode conceder. Antagonismo é que uma quer a sua emancipação do trabalho e a classe dominante quer a acentuação da exploração do trabalho. Isso se manifesta das formas mais variadas. Estou dizendo o seu núcleo seminal. Antagonismo é porque a classe trabalhadora quer viver do que produz e a classe capitalista quer viver do que não produz. É uma classe parasitária. É uma classe que não produz riqueza e vive de toda a riqueza. E impõe cada vez a menor participação da riqueza relativamente à classe trabalhadora, da riqueza que é produzida pela classe trabalhadora. Essa é a tendência geral do capitalismo. Aquilo que a gente chamava no passado de pauperismo absoluto, o pauperismo relativo é o mais fundamental nos dias de hoje. Cresce a riqueza de uma forma gigantesca e cada vez a classe trabalhadora é mais privada da participação da riqueza e agora até mesmo privada da relação assalariada. Então veja, o antagonismo implica dizer que essa questão nodal, que reproduz a base da própria reprodução da riqueza, não pode ser questionada, não pode ser impedida de se realizar de forma crescente e expansiva. Toda a liberdade política conquistada pela luta da classe trabalhadora tem que ser absorvida, neutralizada, mesmo que intencionalmente fosse radical, mesmo que questionasse o antagonismo, tem que ser absorvida, institucionalizada, regulamentada por procedimentos legais que acabam esvaziando o poder de combatividade originário na mobilização da classe que conquistou algum direito na esfera do Estado moderno. Vou dizer para vocês porque o cuidado e o perigo dessa supervalorização da expansão democrática, produto fundamentalmente da pressão da classe de baixo, não há dúvida. Mas o fato de ser produto da pressão da classe de baixo, classe trabalhadora, não quer dizer que são avanços que favorecem o fortalecimento da classe trabalhadora, não antagonismo com a classe capitalista que a oprime. É absorvido, incorporado e transformado, esvaziado em legitimação do processo de exploração. Mesmo que consigamos colocar na esfera jurídico-legal alguns limites muito embaraçosos para a expansão do capital. Marx dizia, e eu digo que é importante esse exemplo histórico, porque aqueles que defendem a possibilidade do Estado mudar a sua natureza, ou que tenha mudado do século XIX para cá, e permitisse o uso dessa esfera político-legal para defender os interesses emancipatórios da classe trabalhadora, sempre recorre ao exemplo típico da história. Não, a classe trabalhadora consegue controlar, através do poder político, a evolução da acumulação do capital. Tem como, a depender da correlação de forças, a depender da ocupação dos espaços do Estado, tem como colocar limites à exploração, expandir e se fortalecer enquanto classe. E alegam sempre isso nos debates, e não só esse, mas tem grandes e respeitosos teóricos, como Carlos Nelson Coutinho, que defende essa concepção do Estado ampliado a partir de Gramsci. Ele mesmo me provocou um debate, uma vez foi meu orientador do doutorado, ele mesmo provocou, não, mas o trabalho já colocou limites ao capital, no sentido que pode controlar o capital. Vejam a aprovação das leis Fabris no século XIX, ao reduzir a jornada de trabalho às 10 horas de trabalho. Colocou limites, se o capital produzia mais-valia, numa extensão da mais-valia absoluta, colocou limite e fortaleceu o seu polo antagônico de classe. Colocou um limite ao afã do capitalismo, acumular com a lei Fabris. Um exemplo típico. Podemos usar outros, mas esse é o mais clássico. Um exemplo de que a economia política do trabalho
impôs limites ao capital. Então o capital não é incontrolável. Era essa a argumentação ao indicar esse exemplo histórico. Me provocou uma inquietação brutal, porque de fato a incontrolabilidade trazida à discussão por Messários tem fundamentos extremamente sólidos. Mas se tem um exemplo histórico que me provocou no início do meu processo de estudo, eu fui atrás, fui investigar e fui a Marx estudar o que significou esse limite da aprovação das leis fabris no século XIX. E Marx mesmo nos dá os elementos, se quisermos ver. Marx mesmo no Capital, não precisa para ir para outra obra. Só que eu saí da jornada, do capítulo 8 da Jornada de Trabalho, e fui ler outros elementos que compõem o movimento da luta de classe naquele período da história. E Marx diz muito claramente, sem dúvida foi uma conquista da classe trabalhadora. Décadas de luta, radicais, violentas, de muito sofrimento para a classe trabalhadora. Isso é inegável. Aprova-se as leis das 10 horas de trabalho com o apoio de parte da burguesia que estava em conflito com outros setores da burguesia. A burguesia voltada à reprodução ainda da riqueza a partir da exploração da terra, a burguesia latifundiária ainda, voltada à agricultura, e a burguesia industrial por conta das leis do impedimento da importação do trigo. Veja, houve uma divergência interna à própria burguesia, que acabou no parlamento inglês atraindo apoio para a causa do trabalhador, que tinha outra finalidade, sem dúvida nenhuma, de restringir a autoexploração, a exaustão física do próprio trabalho, a restrição da sua exploração nesse sentido, mas contou com parte da aprovação da burguesia, que se aliou à classe trabalhadora e logo seguinte, na implantação da lei, quebrou a aliança que tinha feito e começou a restringir a própria regulamentação da lei. Começou a restringir não só no seguinte da longevidade do próprio aparato jurídico legal do Estado para implementar a lei, como começou a criar artifícios para recompensar a mais-valia que de imediato havia sido restringida com o limite das 10 horas de trabalho. Marx vai falar no capítulo da grande maquinaria, depois no tomo 2 do Capital, que o próprio capitalismo, constrangido pela forma anterior de extração da mais-valia absoluta, vai encontrar alternativas criativas ao introduzir a maquinaria e passar para a intensificação do trabalho no mesmo tempo. Reduzida a jornada, ao invés de reduzir a acumulação do capital, ao invés de poupar a energia física do trabalho, ele vai intensificou no mesmo tempo tanto a exploração física do trabalhador, como produziu mais-valia agora na sua qualidade de mais-valia relativa. Marx usa um termo que eu gosto muito. Ele fala: o capital, mesmo que seja impedido pelas forças do trabalho, a realizar sua finalidade reprodutiva e acumuladora, ele se ressarce de outra forma das perdas que a classe trabalhadora possa ter impingido a ele. Então veja, rapidamente o processo de continuidade da divisão do trabalho, da acumulação do capital, da exploração da força assalariada, trabalho assalariada, da produção da mais-valia, foi rapidamente recompensada com novas formas de utilização da própria fonte do valor, a própria criação do valor, que é a força de trabalho. E nesse sentido, ao contrário da afirmação que muitos atribuem a uma imposição de controle do trabalho sobre o capital, foi uma alteração, modificação e criação de novos meios de afirmar o controle do capital sobre o trabalho, e não o inverso. Ao contrário de fortalecer o trabalho, criou novas formas de manter e acentuar a exploração do trabalho, mesmo que aí a regulamentação legal pudesse ampará-lo de uma certa forma do meio anterior, transferindo por uma modificação da continuidade da exploração crescente, não estacionária nem regressiva. Então, nesse sentido, é importante a gente conceber a relação entre
o primado ontológico da reprodução material da vida e as formas de Estado que vêm a ser constituído no desenvolvimento do próprio capitalismo, que tem como função social dar as garantias da própria reprodução do capital, proteger a propriedade privada, administrar o conflito entre as classes antagônicas e regulamentar a administração desse conflito, mesmo que tenha que atender em muitos momentos uma pressão forte da classe trabalhadora. Ela não se reverte à acumulação de força de uma classe e enfraquecimento da outra. É esse movimento que deve ser o indicador do avanço da luta da classe trabalhadora. Não é a conquista democrática, não é a legislação que venha ou não proteger e gerar e criar direitos à classe trabalhadora, necessárias para a própria atenuação de danos e desigualdades, mas que não altera o fundamento da própria reprodução da sociedade, que cria uma ilusão e um desfocamento da luta da classe trabalhadora, do ponto de vista da sua emancipação, a ficar refém do território delimitado pela democracia burguesa, sendo canalizado tudo para o parlamento, através da mediação da lei, através da fiscalização do Estado burguês, que vai implantar a própria lei, arduamente conquistada, e que sabemos nós, e a Constituição de 88, num particular momento do Brasil, criou uma ilusão absoluta de que estariam dando passos significativos em proteção e defesa dos interesses da classe trabalhadora e as próprias conquistas e direitos, uns implantados e retirados em menos de 4 ou 5 anos, outros sequer regulamentados até os dias de hoje. Então veja, o fato da conquista jurídico-legal não quer dizer que se primeiro efetive o direito, se mantenha o direito e se quer que esse direito atenue ou enfraqueça o poder dominante da classe proprietária dos meios de produção. E por outro lado, no polo antagônico, que crie condições de acumulação de força para a emancipação plena da classe trabalhadora. Por que eu estou dizendo isso? Com esses exemplos históricos, a gente poderia situar muitos outros. O indicador de avanço da luta não é a conquista jurídico-legal. O indicador e o foco fundamental das energias combativas da classe trabalhadora não pode ficar refém de um Estado que tem a função social, o Estado no seguinte sentido, no espaço do Estado, nos canais reconhecidos pelo Estado. Eu citava ontem na nossa conversa da tarde que sindicatos, partidos, parlamento estão todos, vamos dizer, adequadamente formulados, regulamentados, instituídos numa sintonia com o Estado moderno necessário à própria reprodução do capital e da sociedade burguesa. Uma sintonia do ponto de vista histórico, longevo, não quer dizer que o Estado também não tenha contradições para exercer essa função. Dizia ontem que na concepção de Marx e de Messários, não há um determinismo econômico, uma relação unidirecional entre a base material da reprodução da vida, da reprodução da riqueza, da forma capital da sociedade moderna, em relação ao estado de classe do capital. São diferentes esferas estruturais, diferentes funções. O Estado tem uma função social, mas tem também toda a capacidade de criar, inovar os meios necessários para exercer a sua função. E em muitos momentos pode gerar, inclusive, contradição com as próprias preferências determinadas pelas classes capitalistas, mais, vamos dizer, imperativas na própria determinação da reprodução do capital. Por que eu digo isso? O Estado, além de ter que administrar o conflito de classes, e administrar, dizia ontem, é ter políticas de intervenção e ações para ambas as classes. Ao dizendo que o Estado é um Estado de classe, é porque a finalidade e a sua função é manter a reprodução da ordem dominante que está sob a mão e a direção política da classe dominante.
Mas ele tem que administrar as classes em função de manter essa estabilidade para a classe dominante. Portanto, tem que ter políticas para os trabalhadores, tem que ter políticas sociais, tem que ter políticas públicas, tem que manter formas de reprodução da força de trabalho, que não são debitadas fundamentalmente no custo da força de trabalho, que retorna como é para ela do próprio capital enquanto salário. O Estado tem diversas maneiras e meios para ter políticas para o trabalho que não impede em nenhum momento, ao contrário, estão em consonância com a política da defesa dos interesses predominantes da reprodução do capital. Veja a diferença. Uma coisa é o Estado ter que manter a reprodução da ordem. Ordem que é de classe, ordem de uma classe que explora e que domina e que apropria-se da riqueza. Então é um Estado de classe. Não há dúvida disso. Nesse sentido da história, nós temos elementos suficientes hoje para recuperar aquela definição de Marx que tantas vezes foi aniquilada, contestada e deturpada. Mas não quer dizer que é uma visão, olha, vamos dizer, unilateral. O classismo tem que ter o conteúdo da relação social de classe. O classismo, que muitas vezes se usa de uma forma também muito heterogênea em termos de conceito, é porque a finalidade e a função é manter a ordem reprodutiva. Portanto, o Estado, em última instância, está sempre administrando os conflitos, elaborando meios para manter os interesses do capital como dominantes e a sua reprodução ampliada. Mas não quer dizer que ele tenha que criar aparatos, inclusive de cooptação, de inserção da classe trabalhadora, de reconhecimento dos seus direitos políticos, civis e sociais, como foi no processo de amadurecimento da sociedade burguesa. Ele tem que gradativamente administrar de formas diferentes as demandas, os conflitos e as necessidades da administração do antagonismo de classe. Então, o fato de ter políticas sociais não é que o Estado está se tornando mais favorável aos interesses da classe trabalhadora. Ele está, ao mesmo tempo que concedendo políticas universais sociais, ele está administrando e favorecendo os interesses do capital, jamais impedindo ou bloqueando aquele movimento contínuo, compulsivo, nas palavras de Marx, da acumulação expansiva do capital. Jamais. Porque qualquer impedimento dessa natureza implica na necessidade de se remodelar um Estado. E vou dizer, nesse particular, um exemplo muito interessante do ponto de vista de uma validade, de um valor fundamental para a América Latina. Aqueles que imaginavam, ou que imaginam, que através do Estado, se tomando o poder político, se pode se transformar gradativamente e pacificamente o capitalismo para o socialismo. Nós temos um exemplo valioso e trágico da experiência da Unidade Popular no Chile, que é o exemplo mais clássico utilizado, que é o mais próximo de nós, e que foi mais longe da experiência, e por isso o seu valor. Veja, naquele período de grande, de uma correlação de força para quem gosta, extremamente favorável para a classe trabalhadora, que conseguiu unificar as diversas fragmentações da esquerda, criou a Unidade Popular, depois de diversas tentativas de ser legal e legitimamente escolhida como uma forma de evolução para o socialismo ao elegê-lo como presidente da República do Chile em 1971, se não me engano, não lembro o mês direito, se é final de 70 ou começo de 71. E Allende, e essa tentativa do socialismo evolucionista, do socialismo pela via eleitoral democrática, que é o que Allende defendia, com convicção, e ele tem o mérito de ser um militante, um político que deu a vida por o que ele acreditava, independente da inviabilidade das propostas que desenvolveu nos 2 anos e pouco de Unidade Popular e de tentativa de construir o socialismo pela via eleitoral. Veja, foi aquilo que todos nós adoraríamos que pudesse, que não houvesse a necessidade da violência, que não houvesse necessidade do rompimento de classes, que não houvesse necessidade de uma radical transformação da base material da vida quando se toma o poder político, que possa se ir convivendo com a burguesia, pactuando e negociando com o capital, como foi a experiência da Unidade Popular.
porque se ganhou apenas o Estado. E através do Estado, e com toda a base popular que era verdadeira, ativa, consciente, se tentou se fazendo passo a passo as transformações materiais necessárias para mudar a relação da produção. Muito lentamente. E mais que isso, em respeito às regras do jogo do Estado burguês, em respeito ao parlamento, se aprovava ou não as leis de estatização, se aprovava ou não a reforma agrária que a classe camponesa desejava, se aprovava ou não a repressão sobre a greve dos caminhoneiros e o blackout provocado pelas classes capitalistas que administravam o abastecimento da sociedade chilena. Todas essas medidas tinham que passar pela lei, pelo parlamento. Parlamento esse que era constituído com enorme presença dos representantes da direita chilena, da democracia cristã que ficou na mediação de alianças parciais com a Unidade Popular e com a adesão no processo da incorporação pelas mãos do próprio Allende de fortalecimento das Forças Armadas, trazendo-os para dentro do governo, procurando nas Forças Armadas um apoio à radicalização das transformações socialistas que ele tinha. O que está no fundamento de toda essa experiência? Uma concepção do Estado, uma concepção de revolução, uma concepção de capital e de sociedade, de que é possível coexistência pacífica entre projetos emancipatórios de classes antagônicas. E foi exatamente o que acelerou o processo do golpe, o que acelerou e atraiu a intervenção mais explícita dos Estados Unidos, e todos sabemos, quem conhece minimamente aquela história, que toda desestabilização e o golpe foi financiado e preparado com a ação direta da CIA e do Kissinger e do Nixon. Discussões, tem gravações das discussões deles determinando a política para a destruição da experiência chilena. O que provocou esse aceleramento do fracasso da experiência foi exatamente o crescimento do poder popular. Foi exatamente a pressão dos trabalhadores que estava exigindo a realização da quebra do acordo no parlamento burguês, que estava exigindo a posse dos meios de produção, que estava querendo alternativas de abastecimento, que estava querendo autogoverno e autodeterminação. Foi essa pressão que acelerou a consumação do fracasso daquela experiência. O que eu disse para vocês há pouco, ao ter aberto esse exemplo histórico? Que quando o Estado não está adequadamente, vamos dizer, funcionando para atender as reproduções, a reprodução e as demandas da reprodução do capital, ele rapidamente é readequado da forma mais violenta. Porque também a reação da burguesia e a reação do capital, seja nacional ou externo, ao colocar de novo aquele aparato jurídico legal, policial militar, como elemento complementar da reprodução do capital, é tão violento quanto a ameaça que sofreram na reprodução da própria ordem. Então veja, e aqui nós temos também coisas de muito menor importância do ponto de vista do impacto questionador do capitalismo, que foi o golpe militar que vivemos em décadas anteriores. Uma mera ameaça nacionalista, que sequer questionava os meios de produção, provocou uma readequação imediata do Estado com a ditadura militar, que vigorou durante 20 anos e pôde depois de readequar o Estado e o próprio desenvolvimento daquele capitalismo que deveria imperar nesse quintal da influência do imperialismo americano, devolve-se para a democracia. Claro que a nossa intervenção nas ruas, claro que a nossa pressão pode exigir respostas variadas da forma burguesa de organizar o ordenamento político e o seu Estado. Mas também é determinante que as conquistas e os espaços que adquirimos não contrariem as necessidades da acumulação da mesma ordem do capital e as mesmas formas de exploração. Retorno de novo à Constituinte de 88. Não levou 3, 4 anos, já estava em processo no cenário dos países desenvolvidos o neoliberalismo. Nós, em pleno quase neoliberalismo, tá, que já vem desde 79 com Thatcher e Nixon, nós tivemos um
um lampejo de democratização, uma ilusão de expansão democrática, quando o resto do mundo já mostrava a tendência do próprio capitalismo. Quanto nos iludimos que agora era só ampliar os direitos da democracia. Não bastou 3 anos. A mesma facilidade com que aprovaram, apesar da pressão, mas puderam administrar o processo sem questionar o modo de ser capitalista no Brasil. Adequou-se às políticas sociais, adequou-se às relações com as instituições representativas dos trabalhadores, sindicatos e partidos, ao autoritarismo, à repressão, à cooptação dos movimentos populares e das forças do trabalho e à retirada dos direitos que estão desimpedindo uma forma de exploração mais selvagem, uma precarização maior do trabalho, aceitação de uma exploração voluntária para não perder as relações de emprego que a própria classe trabalhadora está imposta. Então veja, o que eu estou querendo sinalizar para vocês. O Estado, mesmo que sofra modificações, que possa até tentar atender os anseios emancipatórios da classe trabalhadora, ele é rapidamente reorientado para as necessidades da própria reprodução, e cito o exemplo do Chile e outros mais que a gente possa nomear no decorrer da história, seja no Brasil, seja no resto do mundo. Portanto, é de fundamental importância a gente conseguir fazer a desmistificação da esfera da autonomia da política, da esfera de uma independência, autonomia uma autonomia para exercer e criar os seus meios necessários para atender a função social, porque não é uma questão de determinação e subordinação absoluta da relação do Estado, o aparato político e a reprodução da riqueza e a apropriação da riqueza. É uma relação, dizia ontem, de reciprocidade dialética, em que cada um tem uma função específica, mas não é de equilíbrio. Ora um pode ser dominante, ora outro pode ser dominante. É uma relação de reciprocidade, cuja organização dessa totalidade da esfera da política e da economia, se quisermos dizer, da produção material da vida, impõe as necessidades, garante a reprodução da vida e requisita a legislação, as mediações, a interferência maior ou menor do Estado na própria reprodução material da riqueza, que muitas vezes, em períodos anteriores, foi requerida a estatização de muitas formas de produção de riqueza e depois rapidamente devolvida, subvalorizada para a privatização. Veja, até mesmo reivindicar a estatização não é assegurar os interesses da classe trabalhadora. Quando houve, podemos olhar para trás na história, quando houve a estatização de meios de produção, que poderíamos imaginar um público que defendesse o bem comum, não a classe trabalhadora, traduzindo o bem comum, o bem da reprodução dessa sociedade dominante, a gente viu que também naquele momento era para gerar a infraestrutura, acelerar os meios necessários para a instauração das transnacionais, das multinacionais, o desenvolvimento da integração do Brasil no mercado, na divisão internacional do trabalho. Hoje, a privatização mudou de sinal, de estatização para privatização. Mudou de sinal. E da mesma forma, o Estado mudando radicalmente a sua política, privatiza para atender as mesmas necessidades de acumulação de capital do capitalismo em crise, que agora tem que tomar diretamente os meios de acumulação da mais-valia, sem transferir para o Estado o papel que ele exercia anteriormente. Da mesma forma, aparentes paradoxos só ganham sentido na história não vendo e atribuindo essas mudanças, por exemplo, entre estatização e privatização, ao poder da gestão do Estado, às escolhas dos governos e partidos. Porque esses governos e partidos, dizia ontem, ocupam o poder supremo do próprio Estado para fazê-lo atender às necessidades da reprodução do todo. Eles se transformam, portanto, em personificações que estão lá, mesmo vindo de origens de classes distintas, mesmo
vamos dizer, sendo membros de partidos que contrariam os partidos anteriores, que ocuparam a gestão do Estado, eles estão lá para exercer a função do Estado, como bons gestores do Estado e, portanto, atendendo aos interesses da reprodução ampliada do capital de toda a sociedade. Em última instância, é esta a função, é essa a essência da relação. Nesse sentido, portanto, não é uma questão, se a gente colocar tal gestão política, voltaremos à estatização. Tal gestão política acentuará a privatização. Pode ou não, a depender da demanda, da conjuntura e do período histórico da crise do desenvolvimento do capitalismo. Aquele que anteriormente defendia a estatização passa rapidamente a defender a privatização. E não foi por uma questão de traição de classe. Esse argumento não sustenta-se com esse tipo de análise ontológica. Não foi traição de classe, foi saber gestar o poder político para atender às necessidades do capital. Portanto, é extremamente plausível, racional, a mudança radical de políticas. Quando o PT fora do governo, criticava as privatizações do Fernando Henrique. Hoje o PT no governo, dos últimos anos para cá, não é mais privatização, é concessão. Quando a finalidade é a mesma, do ponto de vista dos interesses da apropriação do capital diretamente aos meios de produção ou ao domínio e regulamentação do abastecimento e da produção da riqueza no Brasil. Ao analisarmos assim a relação capital-Estado, ao analisarmos assim do ponto de vista de sua função social, essas aparentes contradições ganham sentido. São elementos de continuidade, mesmo que diversamente implementadas. Da mesma forma, aqueles que defendem um desenvolvimento nacional, como se fosse uma proteção dos interesses da classe trabalhadora contra os interesses invasivos do capitalismo e do imperialismo internacional, é outro equívoco. Não há possibilidade de desenvolvimento nacional autônomo numa sociedade globalizada e internacionalizada. Não há como não havia antes, hoje muito mais dificultada. E não há também qualquer contradição. Messagens traz isso, uma longa discussão entre aquele defeito estrutural, aquela cisão, aquela disjunção de produção e circulação. Os estados políticos de cada nação estão para defender o desenvolvimento fundamentalmente das suas burguesias nacionais. Estados dominantes na divisão internacional do trabalho, atuando de uma forma que se diferencia dos estados dominados na divisão internacional do trabalho. Países imperialistas e países, entre aspas, para quem gosta, emergentes. Mas da mesma forma, os países imperialistas dominantes usam uma duplicidade aparentemente, o mensagem fala em duplo padrão da sua política internacional para defender os interesses da circulação do seu capital nacional. Um duplo padrão. Toda a origem do neoliberalismo, em termos mesmo do exercício do poder político, veio da Inglaterra e veio dos Estados Unidos. Thatcher e Reagan, no começo do processo, depois se expandiu para o resto do mundo. Mas da mesma forma que eles defendiam a liberalização do mercado, a quebra do engessamento provocado pelo velho keynesianismo, da intervenção excessiva do mercado no laissez-faire e nas livres leis do mercado, eles pregam o liberalismo, a quebra do protecionismo, a abertura dos mercados, a desregulamentação financeira, a desregulamentação trabalhista para os países dos outros. Para eles internamente, muitas medidas protecionistas foram acentuadas para a invasão de mercadorias de países periféricos. Duas políticas, contra a intervenção para os interesses competitivos entre os Estados e nações, a favor da intervenção e do protecionismo para defender os interesses do capitalismo nacional. Veja, como é que podemos entender esses processos aparentemente contraditórios? É entendendo o papel que o Estado exerce, as demandas concorrenciais e conflitantes dos seus capitalistas nacionais, porque não podemos também deixar de considerar ou transformar em vitória da classe trabalhadora muitos desdobramentos de desequilíbrios do poder político do capital de uma forma plana,
vamos dizer assim, estável, harmônica, porque muitos dos desequilíbrios que se atribuem à classe trabalhadora são muitas vezes provocadas pelos conflitos intra-classe capitalistas e intra-estados nacionais do mercado mundial. Porque são unidades produtivas concorrenciais. Aquilo que a gente fala da dominação entre capital e trabalho, existe uma disputa permanente, uma busca da acumulação da riqueza. E entre os capitalistas também os seus estados irão ora atender preferencialmente parcelas e facções do capital e os seus interesses privados, ora outras parcelas que vão predominar na mudança de partidos e governos que povoam a história do Estado burguês. E no Brasil em particular e no mundo. Nesse sentido, uma das outras tarefas fundamentais do Estado burguês, além das demais que eu já mencionei, é administrar o conflito entre as facções de interesses concorrentes dos próprios capitalistas. Messanos vai chamar a atenção que a existência do parlamento democrático burguês, uma conquista no processo de desenvolvimento do Estado moderno, serve fundamentalmente, tem como finalidade, ele fala, original, essencial, como espaço de administração e negociação dos conflitos dos interesses capitalistas concorrentes. Que orientação da utilização do aparato do Estado vai servir ou não para desenvolver preferencialmente tal setor capitalista ou tal setor capitalista. Para nós é até usual mencionarmos, né, a força do capital industrial paulista, a força do capital do agronegócio no Sudeste ou no Nordeste através da exploração da cana. Nós mencionamos isso muitas vezes na própria análise que fazemos do cotidiano da vida. Porque há conflito, sim. E como já dizia Hobbes lá atrás, né, não só do ponto de vista de toda a sociedade, entre proprietários e não proprietários, mas a própria concorrência, o próprio egoísmo humano, de natureza humana, que é a justificativa para toda a ordem, do ponto de vista liberal, é que não pôr em risco que predomine uma relação concorrencial que leve à guerra de todos contra todos. O papel do Estado, portanto, para regulamentar, administrar os avanços e a regulamentação política, tem como finalidade ter um espaço em que isso possa, sem conflito violento, sem a destruição do negócio um do outro, pactuar em termos de força e de adesões e cooptações de apoios de classes diversas, o predomínio do interesse de um capital mediante o outro. Nesse sentido, o que eu queria, para caminhar um pouco para a questão da crise estrutural, que eu já mencionei ontem, mas eu quero relacionar com a questão do Estado hoje na crise, é fundamental que a gente perceba o que é o espaço do parlamento. E isso para nós da esquerda, para nós que tentamos ter espaço de manifestação e organização política, espaço de difusão de uma plataforma emancipatória, e esses espaços têm que ser utilizados. O que Messados vem fazer a crítica do parlamento, e volto a afirmar, como ontem, ao fazer a crítica do parlamento, não é negar a necessidade conjuntural de participar do parlamento. A crítica que ele faz do parlamento é o principismo da luta política parlamentar que tomou conta de todas as estratégias da esquerda internacional nos últimas décadas, se não do último século. Tudo acaba resultando como realização da posse de poder de classe a ocupar o Estado, a ocupar o parlamento, a representar-se dentro do parlamento. Messados vai dizer, desde a origem do Estado moderno, e aqui eu mencionei desde Locke, né, e outros que contribuíram para essa teoria política do Estado moderno, do interesse de classe burguês, ele só pode ser constituído para atender o desenvolvimento do capitalismo. A sua forma, o seu procedimento, os seus meios, os seus espaços, as suas posturas, as suas atitudes, os requerimentos para que se possa comparecer e atuar no parlamento, estão desde a sua origem modelados do ponto de vista de uma classe, da
classe burguesa, que tem a classe trabalhadora, quando aceita, quando participante desse espaço de concertação dos interesses burgueses, quando presencia e pode polemizar os seus interesses de classe dentro do parlamento burguês, tem que se submeter a todas as regras do jogo parlamentar do Estado burguês moderno. Não pode sequer questionar atitudes, vestuário, comportamento, e se quiser colocar em pauta dentro do parlamento o questionamento da base material da produção das desigualdades entre as classes, da parte material da exploração do trabalho, sequer o linguajar e a terminologia, mais-valia, exploração de classe, comparece no parlamento. Tem que ser dissimulado quando um discurso mais radical pode desenvolver-se dentro do parlamento. Eu me lembro, e faço isso como uma memória, vamos dizer, antiga, militantes muito combativos na época da ditadura, de Alagoas. Eu convivi no movimento estudantil, refundando a UNE, fugindo de Erasmo Dias em São Paulo. Hoje são gordos, barrigudos, impertigados e agindo como burgueses para serem aceitos como membros do parlamento burguês. Isso é um exemplo banal, só para simbolizar como até os próprios ditos, que não são mais como pretendiam ser no passado, aqueles que estão no parlamento representando a classe burguesa, a classe trabalhadora, têm que adotar os parâmetros da classe antagonista. Não pode sequer se comportar nos padrões de valores, nos padrões de princípios morais e éticos da própria classe trabalhadora. Nesse sentido, Messaros vai dizer: a questão fundamental de interesse emancipatório para a classe trabalhadora não pode ser tratada no parlamento. Ela não tem espaço para ser tratada no parlamento. Lá só vamos tratar das questões secundárias, periféricas, aquelas que acabam, na nossa colaboração enquanto representantes do trabalho, tornando aceitável para a classe trabalhadora os limites postos da democracia burguesa, da emancipação política, mas jamais levar para dentro do parlamento a discussão dos fundamentos da emancipação humana, porque não é tema da discussão, porque aquele espaço político foi criado para administrar os conflitos de classe entre classes e intraclasses. Nesse sentido, Messaros vai fazer uma afirmação que pode causar uma extrema estranheza para aqueles que atribuem um valor ainda a ser conquistado na via eleitoral, na participação dos mecanismos burgueses e pura e simplesmente burgueses do meio político disponível hoje na democracia. Ele vai dizer: o trabalho, enquanto classe antagônica do capital, não pode ser representado no parlamento burguês. Ele pode mandar representantes, mas ele não pode ser representado enquanto suas reivindicações fundamentais da classe, que é a emancipação da exploração, que é a recuperação do poder sobre os meios de produção, a produção e a distribuição, que é a taxa de exploração e da mais-valia extraída, que é a liberdade plena e autêntica, autodeterminada das suas organizações de classe, porque sindicato e partido não são instrumentos de representação autônoma e autodeterminada. Tem que também respeitar a legislação sindical, tem que também respeitar a legislação partidária. De autonomia de classe, ali não tem absolutamente nada em termos de instituição. A gente ocasionalmente consegue extravasar e questionar esse engessamento institucional dos nossos meios de luta, mas nós não conseguimos suplantar os limites postos pelos sindicatos através da sua instituição e dos partidos através da legislação partidária. Temos que ir para onde? Para conquistar o direito da auto-organização dos trabalhadores, para o parlamento aprovar reforma política, reforma tributária e reforma de uma série de outras coisas. Que daí entra em todo aquele novo universo das regras do jogo que se tem que ser respeitado. E Messaros vai dizer mais: o trabalho não pode ser representado também porque aqueles que se propõem a
extravasar os limites da regra do jogo democrático, são acusados, tanto pelo parlamento e pelo ordenamento da polidez das relações parlamentares, que vocês veem, é muito curioso, aí mais uma brincadeira, né? Que isso é pequeno perto da questão de classe, mas pequena a expressão, chamar de Sua Excelência um cara que produz a sua riqueza em seu trabalho escravo. Não, é Vossa Excelência, não sei nem a terminologia, o pronome que se utiliza. Mas se tratar, olha, por que não pode o próprio representante do trabalho trazer suas reivindicações, da sua forma de expressão, da sua indignação, da sua potencialidade de classe? Tem que mudar o discurso, tem que mudar as mediações, aprovar leis, tem que fazer acordos com os outros partidos para poder ser ouvido e ser proposta a lei. E depois não tem poder nenhum para fiscalizar a implementação da lei que foi aprovada com todas essas concessões. Veja, são esses elementos e muitos outros que Messaro está trazendo para a discussão, para dizer que no parlamento, no Estado burguês, o trabalho não pode ser representado em termos das suas verdadeiras necessidades essenciais de classe. E mais, aqueles que pretendem, eu dizia há pouco, vamos dizer, desafiar esses limites da regra do jogo, acabam sendo, e nós temos exemplos de sobra, recriminados, censurados e punidos pelos seus próprios partidos ditos de esquerda, que não está se comportando de uma forma que pode ser aceito no parlamento, porque o trabalho, quando chega no parlamento, através desses limites que eu mencionei, tem que ser aceito e reconhecido pela classe antagônica, que não tem poder nem voz. Tem que se adequar, tem que se submeter. Ele não é, portanto, a representação que Messaro está falando, é uma representação autêntica de classe. Ele tem que se camuflar para poder conviver com a outra classe. O que só fortalece a outra classe e não acumula força para a classe antagonista ao participar desse espaço da forma, digo mais, Messaro chama a atenção de uma forma permanente, de uma forma quase exclusivista, de desembocar da luta de classe. Messaro vai dizer o seguinte: o fato de estar ou não no parlamento não é questão de princípio. O que não podemos realizar, tendo em vista a concepção de que o Estado e o parlamento têm essa conformação em termos de função social e de procedimentos da regra do jogo, ele vai dizer o seguinte: acontece que as forças do trabalho acabam canalizando toda a sua energia combativa para dentro do parlamento. Mesmo que cresça e se expanda fora, ela tem que desaguar e ganhar legitimidade jurídico-legal dentro do parlamento ou nos outros canais do Estado. E ele vai dizer: o trabalho deixa e submete as suas forças, que ele chama extraparlamentares, subordinada aos interesses partidários e eleitorais do discurso aceitável que fundamenta a continuidade da eleição no próximo ano. Não é o fato de estar lá, é a relação estabelecida com o combate nessa esfera do parlamento. Portanto, ele vai dizer: a presença no parlamento tinha que ser o inverso, não a força combativa de classe extraparlamentar estar submetida à sustentação de um representante, mas a força extraparlamentar, esgotar dos outros meios de confronto de classe, necessitar ocupar também esse espaço, subordinando o representante à força extraparlamentar, e não o inverso, que é o que ocorre na relação dos partidos institucionais que conhecemos, mesmo aqueles ditos mais radicais. A gente vê o discurso nas campanhas políticas, não pode se dizer o essencial, porque tem que ser eleito. E para ser eleito tem que falar o que a consciência de massa pode aceitar e reconhecer, e transformá-los em representantes. Veja, até no processo eleitoral, a gente rebaixa as condições de classe, rebaixa a reivindicação de classe, elimina e suaviza a identidade de classe, mesmo os representantes da classe trabalhadora. E Messaro vai dizer mais: o capital não possui a sua força política porque domina os postos e cargos dentro do parlamento, porque a sua força política é a expressão da sua força extraparlamentar, que está dada na base da acumulação da riqueza e do poder econômico. Então veja,
nós vamos para um espaço confrontarmos com o capital e mudando o sinal daquilo que dá força para o capital e debilitando o próprio trabalho. Bom, esses entre diversos outros elementos, ele discute Estado, discute a política na esfera burguesa e discute o parlamento. E ele vai dizer mais um elemento que também, para nós, daquela fragmentação, de olhar a realidade só nos aspectos que interessam para afirmar nossas teses e as nossas militâncias, as nossas organizações, ele vai dizer o Estado e o capital não tem só o parlamento para utilizar no sentido da reprodução da sua ordem dominante. Ele tem todas as outras esferas do Estado, a justiça, as forças policiais e militares, os outros instrumentos do executivo. Ele não tem só o legislativo para administrar o conflito e convivência de classe. Quando na justiça se abriu espaço para a entrada de representantes dos trabalhadores, quando nas Forças Armadas se deu poder de decisão e de participação efetiva das classes trabalhadoras, nesses eles não abrem espaço, porque o capital domina em todas as outras esferas, portanto pode receber a classe antagonista numa esfera que o poder todo está externo à concertação da convivência política e está nas outras esferas do Estado. Veja, poderíamos nos estender por mais muito tempo, já estou passando a hora que eu me entusiasmei e perdi a noção de que vocês têm muitos outros afazeres pelo dia ainda. Mas Messaros acrescenta muitos outros elementos sobre essa discussão que não é colocada, que está, vamos dizer, soterrada na história recente pelos desvios e descaminhos da esquerda que o livro do Ivo tão bem examinou. E resgata Marx, resgata os textos clássicos de Marx. Não é nenhuma inovação, não é nenhum tipo de criação nova daquilo que o Marx já não poderia ter nos aparelhado a entender o mundo real, para atuar no mundo real e não a partir das nossas vontades e dos nossos desejos. Nesse sentido, a crise estrutural que hoje avassala o mundo, dos anos 70 para cá, vai requerer desse Estado, que pôde em outro momento fornecer e administrar o conflito antagônico de classe, transferindo através do fundo público para a classe trabalhadora alguns benefícios de melhoria da qualidade de vida, de alguns desenvolvimentos no plano dos direitos. Esse mesmo Estado na crise continua a exercer a mesma função, não porque o governo é que traiu ou que se alterou de um partido para o outro, porque a própria reprodução do capital requereu o neoliberalismo, requereu todas aquelas medidas, e seriam inúmeras aquelas que poderiam citar, na esfera da economia, na esfera da política, na esfera da administração do trabalho, na esfera da utilização dos recursos naturais. E veja, não há qualquer antagonismo, eu dizia para vocês, em relação à estatização, nacionalização, em relação ao nacionalismo e à internacionalização e imperialismo. Também não há antagonismo entre neoliberalismo e keynesianismo. O keynesianismo foi uma forma de resposta e de tentativa de tirar o capitalismo da crise que vinha desde 29. Se esgotou porque não resolve as contradições do próprio capitalismo. E aí eu teria que ter muito mais tempo nos elementos que Messaros traz para fazer a crítica do welfare state. Se esgotou não por conta dos argumentos da própria burguesia, que foi uma hiperinflação do Estado, foi uma acomodação da classe trabalhadora. Se esgotou porque se esgotou a forma de realização do capital, o crescimento do consumo, a contradição em a diminuição do trabalho vivo, e que está gerando uma série de necessidades pelo esgotamento do crescimento do mercado, do consumo em esfera planetária, que teve que mudar, fazer uma reorientação do capital para reduzir o ciclo de consumo, intensificar o consumo cada vez mais num ciclo menor, porque o universo de consumidores que vinha gradativamente no capitalismo sendo incorporado no mercado do consumo, hoje está sendo rejeitado. Messados fala e outros autores, ejetados da sociedade salarial, da relação de trabalho salarial, que é a única forma de existência, vamos dizer, delegada à própria sobrevivência da classe trabalhadora. Então veja, hoje o Estado, portanto, não Estado, reivindicar as forças de esquerda hoje, um retorno do keynesianismo,
ou um neokeynesianismo, ou a puro retorno dos direitos. Primeiro, é uma impropriedade e uma cegueira histórica brutal, porque o capitalismo se desenvolveu, gerou novas demandas e novas contradições. Portanto, aquele período de ascendência do capitalismo que permitiu o welfare state e distribuição, de pequena parcela do aumento da produtividade, hoje está lutando para manter a produtividade acumulativa e expansiva do capital. Portanto, nem aquela pequena parcela hoje pode ser concedida para o trabalho através dos direitos do aumento real de salário para pequenas parcelas do mundo. Nunca se esqueça.